E aí, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus, o seu professor de História. Eu estou passando aqui para a gente contextualizar um pouquinho o que está acontecendo do ponto de vista histórico entre Rússia e Ucrânia, porque só se fala nisso. Você já deve ter ouvido, e a Rússia, hein? E a Ucrânia, hein? Será que vai vir uma guerra? Essa conversa que já está rolando nas esquinas, né? Nos botecos, nos supermercados, entre as famílias. Você acha que vai? Você acha que não vai? É o mal comunista, não sei o que e tal. Para você entender basicamente, mas muito basicamente, porque é um assunto muito complexo, pense do ponto de vista da Guerra Fria. Se você não sabe o que é Guerra Fria, você precisa estudar o que é Guerra Fria, porque essa Guerra Fria, que não foi tão fria assim, ela interfere muito no que acontece até hoje no mundo, né? Quando você vê essas questões de alguém grita pro outro comunista, o outro capitalista, na verdade isso é eco dessa tal Guerra Fria, que se você fala, não, o que é essa tal? É essa tal de Guerra Fria que ainda interfere na geopolítica do mundo, né? Geopolítica, então você já sabe que é uma matéria de geografia, mas como as coisas dão uma misturada aí, né? Eu vou dar um pano de fundo para vocês entenderem. O que acontece? A Ucrânia, que é um ex-território da União Soviética que controlava parte do planeta ao lado dos Estados Unidos, ou assim eles faziam crer que controlavam, né? De um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. Eles faziam disputas por territórios, tanto que ali sai a guerra do Vietnã, sai a crise dos mísseis, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte, justamente por conta dessas influências comunistas capitalistas, né? Até hoje está lá. Vietnã, que vocês já viram em muitos filmes, tenho certeza disso. O problema com Cuba, quando o nego grita, vai pra Cuba! Por que Cuba é diferente do que a gente pensa que é aqui, né? Por conta de lá ter sido um regime, até hoje é comunista, e comunista na raiz, né? Então, voltando ao assunto que nos interessa. A OTAN, né? A OTAN, que é um órgão que surgiu ali no começo da Guerra Fria, final, 1949, ela surge como uma aliança entre os países do Ocidente. Países que tinham a sua liderança sobre os Estados Unidos. E do outro lado, nasce em 1955 o Pacto de Varsóvia. Então ficamos ali, uniões militares de um lado, União militar de um lado, então União militar do outro, né? E o que acontece? Essas uniões militares ainda estão aí. Elas existem, né? Muito embora a União Soviética não exista mais, e o comunismo como conhecemos também não existe mais, existem algumas vertentes aí. O que acontece? A Ucrânia sinalou que quer entrar na OTAN, né? E isso significa para a Rússia, que é o coração ali da União Soviética, né? Uma aproximação aos países do Ocidente, né? E todo grande ex-império pensa em não perder a influência em seu território. A influência em seu território é algo muito importante historicamente. Os Estados Unidos fizeram isso na América, a Rússia fez isso na Euroásia, que é aquela parte onde ela foi, onde se estendeu o território da União Soviética. Então isso, para a Rússia, é sinal de perda de poder, né? Perda de influência. E muitos russos mais antigos, inclusive o próprio presidente Putin, acreditam que vários desses territórios que saíram da União Soviética jamais deveriam ter saído. Inclusive tem uma fala do Putin que diz que a União Soviética não precisava ter acabado, né? Então quando o cara fala que não precisava ter acabado, ele acredita que aqueles territórios que deixaram de ser territórios da União Soviética para se tornarem independentes jamais deveriam ter se tornado independentes. Existe esse ranço. Política interna, dentro da Rússia, o Putin ele sofre pressões, né? Tanto que o opositor político dele está preso em uma prisão para serviços forçados, né? Então existe contra ele certa oposição interna, e quando você tem uma oposição interna, nada melhor do que arrumar um inimigo externo. Agora, pessoal, são 100 mil soldados na fronteira contra a Ucrânia. Existe algum perigo? Eu não sei você. Se o seu vizinho vai para a beirada do seu muro, coloca uma escada na beirada do seu muro, coloca uma corda na beirada do seu muro, coloca um caminhão e já prepara dizendo assim, ó, será que cabe tudo que eu vou pegar aqui? Você levanta as orelhas.
Então é exatamente essa a preocupação da Ucrânia, e a Rússia tem um histórico já ter invadido regiões que se emanciparam, como a Crimeia, por exemplo. Então, esse tabuleiro, essa movimentação preocupa a Rússia, de um ponto de vista de que se a Ucrânia abandonar ali a interferência, não a interferência, mas a influência da Rússia, isso seria um problema para a Rússia, e preocupa também a OTAN e os Estados Unidos, porque é um país a mais em que a influência da OTAN e, consequentemente, dos Estados Unidos, do Ocidente, sofreria, né? Onde eles estariam muito mais influentes. Então isso gera uma guerra, essa sim, de interesses e de questões muito mais econômicas num primeiro momento do que militar, né? Tanto que alguns países do Ocidente, dentro da OTAN, já sinalizaram que a questão de embargos à Rússia seria um caminho primeiro a ser tomado. E qual é uma dessas ameaças de embargo? Retirar a Rússia do sistema de interbancário mundial, que foi fundado em 1973, onde mais de 11 mil instituições bancárias mundiais fazem negócios, trocam ali, né, numa moeda forte mundial, que é o dólar. Então, sobre essa pressão, pretende-se que a Rússia não tome nenhuma atitude que fale assim: olha, Putin, não me faça ficar Putin com você. Essa é a noção. Agora faz uma pergunta aqui. Faça uma pergunta, eu faço uma pergunta aí para você. Pense comigo. Num sistema mundial onde já existem sistemas monetários descentralizados, como é o caso do Bitcoin, das criptomoedas, no mundo onde a China tem uma influência cada vez maior, e onde ela já lançou a sua moeda eletrônica, tá? Onde a China já disputa espaço comercial e financeiro com os Estados Unidos, as consequências deste embargo, pense você aí. E se a Rússia, com toda a sua população, com a sua força considerável, resolve então, falando: tá bom, não quer que a gente faça negócio mais com o dólar, eu vou acatar o yuan, né, que é a moeda chinesa digital. E aí, como é que fica? Será um boom do crescimento ainda mais chinês? Será uma influência chinês maior? A Rússia e a China, que já estão meio assim, né, se aliam ainda mais? Será isso? A história é isso, ela vai rodando, vai girando, as coisas vão acontecendo. É uma fofoca com data. Eu dei algumas datas, mas falei mais de fofocas para vocês do que acontece. Então é mais ou menos isso. Se você está aí, se você é meu aluno, fica ligado nisso aí. Isso é história, é muito louco, dá aquela tensão no ar. Mas vamos ficar sossegados, porque isso não foi a primeira vez. E a história se repete. Se você não quiser repetir os mesmos erros dela, você precisa estudá-la. Abraço, até a próxima.